Olá pessoal, tudo bem? Vou baixar aqui um pouco o volume porque eu acredito que atrapalha, às vezes está muito alto, né? Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 10/5, né? Há pouco passou a Páscoa, né? Mas segundo o sistema ortodoxo era um pouco depois. Então é por aí. O padre avisou inclusive que ia ter missa em comemoração à Páscoa e tal, né? E aí eu sou um pouco ortodoxo, um pouco evangélico, né? Porque primeiro a minha origem é ortodoxa, né? Eu me criei dentro da igreja ortodoxa e meu pai foi muito, assim, se esforçou muito em me manter, em frequentar a igreja comigo. Ele me levava todos os domingos, não era só eu que participava, ele também, né? E então a gente tem esse carinho pela igreja ortodoxa, né? E depois, mais tarde, eu entrei no caminho aí que fui explorar, né? Conhecer mais de perto a conversão, a vida cristã, né? Tivemos no Uruguai, depois no Paraguai, né? Agora há pouco, ontem mesmo, me mandaram uma amostra da capa do livro, né? Tá boa, né? Eu aprovei, mas é bem metódico, né? Imprimir um livro por editora, né? Manda tal coisa, depois manda tal coisa, e tem que aprovar, e depois corrige, mas é o processo, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje é um assunto mais sério, um assunto bem sério, inclusive, né? Vocês sabem que o meu processo processo de conversão mesmo, né? É longo às vezes, né? Não é só aceitar Jesus, depois tem que se manter de pé, né? Essa história de dizer que aceitou Jesus e acabou, não. Tem que continuar, tem que se manter de pé, tem que enfrentar o adversário, Satanás. O diabo não vai vir, né? Com guampa e chifre e unhas e garras e dentes afiados, não. Mas ele vai mandar os súditos dele, né? Ele vai mandar os que são seguidores dele, né? E eles vão trazer guerra. Eles vão lutar, vão tentar tirar a pessoa do foco, desvirtuar a pessoa, né? Levar, de repente, por um caminho meio estranho, né? E essa agora, vamos ver, agora eu estou olhando no meu relógio, no computador, é 1h31, né? Aí pela 1h da madrugada eu sonhei. E o meu sonho foi bem claro, foi nítido. Não tem dúvida da experiência que eu tive, né? Eu penso assim, como a gente, de certa forma, é um influencer, né? E ter essa missão de trazer conteúdo evangélico, né? Eu não posso deixar de lado esse sonho que eu tive, né? Para as pessoas se inteirar do problema, para as pessoas, de repente,
interceder por essas vidas, né? Então o sonho que eu tive foi o seguinte, né? E é voltado mais para o povo cristão, né? Povo de Deus. Eu estava num grupo de pessoas, né, pessoal? Um grupo de pessoas. Não era numeroso, não, era um grupo, umas 6, 7 pessoas, né? E nós estávamos meio que comemorando uma data especial lá. E até, inclusive, agora eu posso até imaginar a Páscoa, né? E, e aí eu dizia assim, nós vamos ter que... Minha intenção de buscar Deus, né? E aí a pessoa que estava do meu lado disse assim, mas nós temos que ter vestes especiais, não é de qualquer jeito, né? E eu me sentia bem, né? Em condição de fazer, mas eu olhava para olhava para o outro, um tinha uma veste meio estranha, outro, né? E aí, mas enfim, eu não vi nada que impedisse, né? Mas aquela pessoa me falou com um certo receio, assim, de que ela e as pessoas que estavam com ela não estavam bem preparadas para comemorar aquela data, enfim, né? E aí a gente conversando, e aí eu olhei assim, tinha tipo um buraco assim no chão, e não muito grande um buraco, e eu examinei mais de perto, eu vi umas pessoas meio lá, era como se fosse uma lama, um lugar assim meio, sabe, não muito bom, né? E não era fogo, não era assim algo, mas era uma lama, E aí eu perguntei o que eram aquelas pessoas, o que significava aquelas pessoas ali embaixo olhando, né? E aí a pessoa que estava do meu lado disse assim, eles estão tentando alguma coisa, eles estão tentando chegar em algum lugar, né? Tipo que nós já estava em cima na superfície, mas eles não. E eu fiquei pensando assim, né? E isso era na Argentina, pessoal, né? Isso era na Argentina. Daí, o que mais? Eu vi mais coisas assim. Aí nós estava já em outro lugar, assim, e apareceu uma pessoa assim, dois ou três de fora, dizendo assim, falando sobre se injetar, usar drogas, né? Vamos usar droga, vamos se injetar, vamos, né? Aproveitar, né? E eu meio que me assustei e resisti, né? Ali, naquele momento. E aí, por fim, eu comecei a repreender, né? Aquela situação, eu usei de autoridade lá e comecei a repreender. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a situação, né, atual da Argentina, pessoal, nós temos que interceder, né, a situação de crise, de miséria, né? Eu tenho uma amiga minha que ela tem um grupo de intercessão, oração, ela ora por pessoas que pedem, né, que intercedem, pedem oração, e ela intercede por pessoas, ela é uma uruguaia, né? E eu perguntei para ela, irmã, tu sabe de pessoas da Argentina que precisam de oração, porque isso aqui. Eu tive uma visão sobre uma tsunami na Argentina, né? E aí, de repente, eu falar com algum argentino e saber da situação, alertar, e ela me dizendo, olha, tem um irmão aqui do grupo argentino, ele vive muito, muito precariamente, praticamente não tem o que comer, e vive assim, me contou, né? Então,
irmãos, né? Irmãos evangélicos, católicos, né? Enfim, tem gente que acredita até no espiritismo, mas não tem como conciliar, né, espiritismo com o Espírito Santo. O espiritismo é qualquer espírito. O Espírito Santo é espírito definido, né? Quando se fala em Espírito Santo, é um espírito específico, né? Agora, tu fala de espiritismo, pode entrar demônio aí, porque são espíritos, né? Enfim, até o espiritismo, em algum momento, ele diz assim que que nós precisamos, né, restaurar, né? É como se fosse assim, doutrinar os espíritos, entende? Agora o demônio não tem como tu doutrinar, não tem. Eu respeito a minha infância, a minha mãe me levava no centro espírita, eu recebia paz, a gente orava da maneira que a gente sabia, enfim. Mas hoje em dia eu tenho muitas restrições, né? Mas enfim, vamos lá. Então a situação da Argentina, pessoal, né? Nós temos que, sei lá, fazer alguma coisa. Por que Deus me deu esse sonho, né? Por que Deus me deu esse sonho? Eu estou tendo sonhos, assim, pesados, né? Eu sei que o diabo está furioso comigo. Eu estou publicando, eu estou falando de Jesus, eu estou exortando até as pessoas. O diabo não quer. O diabo quer assim, não, fica quietinho aí, não fica comentando, não fala nada, essas tuas lives estão me incomodando, né? Mas ao mesmo tempo Deus está revelando o que está acontecendo nos bastidores, né? Porque a gente disse que está tudo bem, não está tudo bem. Hoje em dia, pessoal, com a internet, né, a gente acaba tendo acesso a muitas coisas. Temos que fazer alguma coisa, né? Eu sei que não é todos os argentinos, mas tem pessoas lá que estão necessitando de apoio, de ajuda. Entendeu, pessoal? Apoio, vamos orar, interceder, né? Talvez eu até não tenha orado tanto como eu deveria, mas eu me dou conta que eu tenho que orar mais. Né, pessoal? O ministério, ele se divide em várias delegações, vamos dizer, né? Tem o ministério do louvor, tem o ministério da palavra, tem o ministério da cura também, né? Dom de cura, né? Libertação, e tem o ministério da intercessão. E é tão importante quanto os outros. Nós temos que interceder, sim, pela Argentina, pessoal, né? Temos que interceder pela Argentina, né? A minha experiência, eu tive experiência no meu passado aí um pouco no mundo das drogas, mas droga pesada eu nunca usei, né? E o meu irmão foi estudar na Rússia, e no tempo que ele estava estudando lá, volta e meia, eu sentia assim no meu corpo, né, como se pessoas quisessem injetar no meu irmão alguma coisa. Usava seringa assim, né, e quisessem injetar. E eu orava, eu levantava as mãos. Lembro uma vez eu estava num bairro aqui da cidade, que se chama Planalto, né? Eu levantei os braços e falei em língua e repreendi. E foi uma luta, foi um bom tempo que eu lutei. Essa sensação de ser alvo de droga, de injeção, isso eu senti muitas vezes. E lá pelas tantas, quando o meu irmão estava passando por uma fase bem complicada, né? O sonho que Deus me deu também sobre o meu irmão, eu dormindo, e aí o Espírito Santo, sei lá, Deus falou comigo:
você aí dormindo e o teu irmão quase entrando no inferno. Agora, de repente, até eu posso entender melhor. Era pessoas, de repente, ali tentando contaminar meu irmão, tornar ele um dependente de drogas, inclusive, né? O meu irmão, ele foi para a Rússia e não usou droga, né, injetável. Ele não... Deus cuidou dele. Eu sei que as minhas orações ajudou. Deus guardou meu irmão, né? E eu tenho um compromisso, eu fiz um propósito, que se Deus trouxesse ele vivo, saudável e tal, eu ia fazer aquilo que Deus quisesse, né? Se for ir para a Europa, fazer a obra de Deus, né? Então, a verdade é essa aí, né, pessoal? Né? Deus guardou meu irmão, né? A intercessão, o poder da intercessão. Imagina se ele chega no Brasil, volta da Rússia, com uma droga aí, viciado em ópio, né? Que é uma droga forte. Ia ser um inferno mesmo. E eu ia passar pelo inferno. E não foi fácil. Mesmo ele não tendo experimentado drogas injetáveis, não foi fácil. Né, pessoal? Porque é um desgaste, o processo de libertação não é fácil, né? E os nossos irmãos na Argentina que Deus mostrou, né? Vamos orar, pessoal, vamos se juntar, né? Você que me assiste aí, de repente não leva muito a sério a questão de guerra espiritual, mas existe, nós como soldados de Cristo, nós temos que se posicionar, né? Estar na nossa trincheira, né? Bem guardado, protegido, ter armas, usar das armas espirituais que Deus dá. Uma oração, sei lá. Eu não vou ensinar as pessoas a orar, a guerrear, né? Mas, de repente, tirar um tempinho de oração, né? Lembrar, de repente, de pessoas, de pastores, né? Pessoas que têm mais proximidade mesmo com os argentinos, né? Eu tenho poucos contatos na Argentina, tenho 2 que são colegas de seminário, que se formaram, que estão na Argentina. Posso orar por eles, né? Mas essa é a verdade, pessoal. Inclusive no sonho aparece um dos irmãos do seminário, né? Que se formou comigo. Tentando orar por pessoas e aquele ambiente ali meio complicado, sabe? Eu confesso, pessoal, eu não sou de falar, se eu pudesse eu mentir esse sonho, mas não tem como, né, pessoal? Não tem como, né? Nós temos que fazer alguma coisa, orar, tentar se inteirar melhor como é que está a situação da Argentina, né? De repente pedir a Deus a direção, o que eu posso fazer, qual é a tua vontade, Pai. Enfim, né? Algum irmão que depende de Deus ter chamada, né? Se preparar, porque o desafio é grande, né, pessoal? Imagina, né? A gente presenciou isso. Foi um sonho meio, vários aspectos Deus me mostrou, né? A pessoas assim, não tão preparadas, né? E o inimigo assediando, cercando, né? Tentando corromper, destruir. Vamos fazer uma oração e que essa palavra, essa visão possa, esse sonho possa despertar você para orar, interceder, né? Vamos orar. Pai amado, que estou na tua presença, peço a tua ajuda, que esse sonho que eu tive possa esclarecer, possa trazer força, vigor, discernimento para as pessoas que estão aí, sem muita preocupação, interceder pelos nossos irmãos na Argentina, pelo povo argentino, pela nação argentina. Vamos
se unir em oração, se unir, se dar as mãos. Eu peço em nome de Jesus, vamos fazer a obra do Senhor com dedicação, com força, com graça, com temor, né? E com capricho, sim. Não vamos deixar assim como uma coisa passageira, não tem nada que ver com isso, não. Nós, como igreja, temos muito a ver com isso, sim. Senhor amado, ajuda-nos, nos dá força, nos dá arma, nos dá estratégia para ganhar almas, para relevantar, fazer alguma coisa para o nosso povo aqui ao lado, povo argentino. Peço em nome de Jesus, amém. Então tá, pessoal, vamos encerrar. Seja feita a vontade do Senhor, amém?